Então eu vou ler o. Você pode ler as sete igrejas? Posso. Apocalipse 1:4. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dá dos sete espíritos que estão diante do seu trono, tá? Esses espíritos aqui, ele está lá em Isaías. Depois, se você quiser, Vitor, eu faço a leitura dos sete Se espíritos. você puder ler, se você puder ler agora para a gente. Posso? Por que não? Vamos lá, Isaías 11:2. Eu vou ler agora. Os sete espíritos que Apocalipse está se referindo são os sete espíritos de Deus, que está aqui em Isaías capítulo 11, verso 2. E repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os sete espíritos de Deus. Amém. Aí toca o barata voa na cabeça do crente. Mas espera aí. Além do Espírito Santo, tem outros espíritos de Deus que ministram na nossa vida? Não. Nós estamos falando aqui do modo de operação do Espírito Santo de Deus em cada área. Vamos ver um dos nomes do Senhor Jesus? Maravilhoso Conselheiro. Então, se a gente for lá para um dos modos de operação do Espírito Santo de Deus, é justamente no conselho, espírito. Juscelio, teu microfone está aberto, Juscelio. Desculpa, desculpa, vou fechar. Então, as sete igrejas, tá? O número 7, ele é carregado de simbolismo, não é numerologia, tá? Numerologia é algo do inferno, entendeu? É algo do inferno criado pelo cão para enganar o povo. São estratégias de Satanás para trazer o povo para esse misticismo que nós vivemos hoje. Verdade. Então, o número 7, ele significa plenitude, é o número da perfeição. É o número da perfeição. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, entender que não se trata de numerologia. Existem números simbólicos dentro da palavra. Então, nós temos o número 7, o número 40, tá? O número 12, né? 3, E por aí vai, número 6. outros números que são carregados de simbolismo bíblico. Amém? Na Ásia, né? A Ásia aqui que Paulo se refere, né? Que Paulo não, que Cristo fala a João, é a Ásia Menor, que hoje é onde hoje está a Turquia, tá? É onde hoje está a Turquia. Sete espíritos, nós acabamos de ver. Primogênito dos mortos. Jesus Cristo, antes da Kenosis, ele está, Kenosis, amados, é o esvaziar da glória para vir como homem na figura de servo sofredor.
Então, isso aí é um ato de Jesus, o Verbo, que se esvazia da sua glória para vir ao mundo, na figura do servo sofredor, profetizado por Isaías. Tá? Tem a fiel testemunha também, né? Aqui. É a fiel testemunha. Cristo é, de fato, o único que foi perfeitamente fiel ao Pai. Aqui, amados, é aquela questão do cumprimento total da lei para que ele pudesse, na morte, matar o pecado. Aleluia. Tá bom? Aleluia. É o cumprimento de toda a lei. Por isso que ele é a fiel testemunha. Cristo foi o único que cumpriu toda a lei, para que na lei ele nos resgatasse da nossa vida e situação de pecadores para reaver aquilo que havia se perdido com o pecado original. Então, Cristo, ele restaurou a nossa comunhão com Deus. É por isso que hoje nós temos uma relação vertical com Deus. Antes do sacrifício vicário de Cristo na cruz, como era feita, qual era a relação? Tem algum microfone aberto aí, um microfone aberto. É do Adelso. A relação entre o homem e Deus, ela não era vertical, ela era horizontal, porque era necessário que o sumo sacerdote fizesse a expiação dos pecados do povo através de holocausto uma vez por ano. Amém? Amém. Parou aonde? Hoje Aqui, o primogênito dos mortos foi? Estou falando da fiel testemunha. Tá. Agora nós vamos falar do primogênito dos mortos. Cristo, quando padeceu na cruz, tá? E ele leva 3 dias para ressuscitar. Amém? Ele é o primogênito daqueles que ressuscitam com o corpo transformado. Eu, Vitor, sobre essa questão do corpo glorificado, eu gostaria de fazer um comentário. O corpo que Jesus, hoje, né, ele tem, e que nós um dia teremos um semelhante ao dele, esse corpo, ele é um corpo que você pode tocar, né, porque Tomé só creu porque tocou em Jesus. Aí é quando Jesus fala, felizes aqueles que não viram, mas creram. Tomé disse, eu só vou crer se eu tocar. Então Jesus, quando apareceu entre eles, disse, vem cá e toca. E aí ele diz, meu Senhor, meu Deus, mas felizes aqueles que não viram, mas creram. Então, o corpo que toca é um corpo que não é preso às leis da natureza, é um corpo que atravessa a parede, tanto é que eles estavam reunidos, trancados em um local, e Jesus simplesmente aparecia no meio deles, e depois Jesus desaparecia. Então, é um corpo que não está preso a essas leis da natureza, certo? É um corpo que se alimenta, porque Jesus, depois de ressuscitado, ele sentou com os discípulos e comeu. Comeu pão, comeu peixe, certo? Comeu com os discípulos no caminho de Emaús, comeu ali com os discípulos à beira do mar. Então, é um corpo glorificado. Quando o Senhor Jesus voltar, a palavra diz que aqueles que estão mortos, né, em Cristo serão ressuscitados primeiro, serão elevados aos céus e receberão esse corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos, a noiva, que vai estar aqui esperando, Jesus, também será arrebatada
elevado aos céus e receberá também um corpo glorificado como o dele. Ele é o primogênito, porque ele é o primeiro, como o pastor Vitor falou, o primeiro a receber esse tipo de corpo, esse corpo glorificado. Ele é o primeiro. Mas um dia nós, em nome de Jesus, também receberemos o nosso. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Todos entenderam o mistério? A nossa missionária Patrícia está falando assim, ó, toda a revelação vem do Espírito Santo. Exatamente. Aí E isso que bispa, a viu, Vitor? missionária Patrícia falou, Ela é bispa, é bispa. é bispa, né? É. Está lá em Lucas. Quem pode viajar aí na Bíblia comigo? Diga lá. Livro de Lucas, capítulo 24. Que verso? Versículo de número... E aí, Vitor? A partir do 44. 44. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, glória, aleluia. É isso mesmo, missionária. Toda a revelação vem do Espírito Santo. Amados, os apóstolos estavam com Jesus há 3 anos, viram os milagres, viram o cumprimento de toda a palavra acerca do Messias e só foram compreender todas as coisas antes dele ser ressurreto a Deus, aos céus, quando o Espírito Santo de Deus abriu o entendimento acerca de tudo que tinha acontecido. Então, depois de 3 anos vendo todas as coisas, eles ainda não tinham a compreensão da magnitude de todos aqueles acontecimentos. Verdade. E nós que não caminhamos e não vimos, nós estamos testificando tudo o que aconteceu. Amém. E quem nos dá esse esclarecimento é o mesmo Espírito Santo que atuou naquela época, que visitava profetas na antiguidade. Amém? Amém. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é real, atual e atuante, tá? Para aquelas pessoas que não creem dessa forma, eu sinto muito, porque essa dicotomia, ela não é bíblica. Verdade. Tá? E nem unicismo também, né? Nem unicismo. Nós temos que lembrar o seguinte, ó. Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quais são os seus atributos divinos? Onisciência, onipotência, eternidade. Que mais? Onipresença. Onipresença, amados. Ora, se o Espírito Santo de Deus é eterno,
E Jesus, quando foi assunto aos céus, ele, conforme havia profetizado e prometido, ele reveste a sua igreja de poder. E o revestimento do poder nada mais é do que alguns chamam, de maneira equivocada, de batismo com o Espírito Santo. Tá? O revestimento de poder se dá para o cumprimento da palavra lá em Lucas, quando Jesus diz: e sobre vós envio a promessa do meu Pai. Essa promessa foi feita lá nas profecias do profeta Joel. Amém? Amém. Amém, igreja? E a própria palavra declara, né, que isso tudo aconteceu para que pudéssemos ser testemunhas. Nós não poderíamos ser testemunhas de Jesus sem a Se os sinais presença, não nos seguissem. sem a presença do Espírito. Né? Aqui a gente vê o quê? Que Jesus Cristo, 100% homem. Tem alguma pergunta? Não. Nós vamos agora para o soberano dos reis da terra, né? Então, amados, soberano dos reis da terra, Jesus Cristo, ele é o soberano. E ele retornará na sua terceira vinda, certo? Pô, mas Cristo só vem 2 vezes? Não. Cristo vem para reinar durante 1000 anos, a partir de Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Então, amado, e detalhe, né? Nós, em nome de Jesus, seu povo adquirido por preço de sangue, reinará com ele. Amém. Aleluia. É porque Entendeu? muitos confundem aqui, Naí, né? Existe uma linha de interpretação que Jesus ele só teria 2 vindas, certo? A primeira já ocorreu quando ele veio, se fez carne, habitou entre nós, certo? O arrebatamento não seria uma vinda até, né? Até porque nós iríamos nos encontrar com ele nas regiões celestiais, e a segunda vinda seria quando ele viesse na batalha do Armagedon, e depois, em seguida, daria-se início ao milênio, ele reinando aqui, entendeu? Qual o problema desse entendimento? O problema desse entendimento é o seguinte, que Jesus, como ele mesmo afirma, nem ele sabe o dia da vinda. É o que está escrito, que ele viria para buscar a sua noiva. Isso. Né? Exatamente. Para ele vir, ele tem que sair do céu. E ele só vai sair de lá para buscar. Se eu vou buscar alguém, eu estou saindo de um lugar para me encontrar com essa pessoa. Em outro lugar. Em outro lugar. Então, é questão de coerência de pensamento. Né? Jesus Cristo virá após o toque da trombeta. Quem é que vai tocar essa trombeta? O arcanjo. Miguelão vai lá e vai soprar a trombeta. Então, Jesus virá se encontrar com sua noiva. Alguém tem alguma pergunta até agora? Porque ninguém está fazendo pergunta. Ou vocês estão ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. E aí, ninguém tem pergunta? Berg, Ione, ninguém.
Patrícia. Só uma pergunta. Quando ele quando ele ressuscitou, né? Ele falou para Dimas, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então Dimas já está lá. Sim. Ele inaugurou o paraíso com um ladrão. Um ladrão convertido. Um ladrão convertido. Convertida. Amém. Aquele que promete é fiel para cumprir. Tá? Agora, um detalhe importante que a irmã falou, né, irmã? Vamos aproveitar agora para tecer alguns comentários sobre o que a senhora falou, que é o seguinte. Aqui, Juscelio, os salvos vão morar no céu mesmo ou na terra purificada, que pode ser um novo céu? Não. Vamos lá, vamos primeiro tecer uns comentários sobre o que a irmã falou. Amados, isso tem tudo a ver com o pecado. Tá? Quero deixar para vocês uma situação clara aqui, que é a morte do ladrão da cruz. Tá bom? Que é a seguinte: Deus perdoa o pecador, mas não exime o pecador da consequência do pecado que cometeu. Tá bom? Então, o ladrão da cruz, para entrar no paraíso, ele teve que morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. Tá bom? Morte física, e para aquele que não aceita Jesus Cristo, tá? Morte espiritual depois, que é a segunda morte, o lago de fogo. Juscelio, com relação a essa questão de terra purificada... Deixa eu só fazer uma observação aqui, Vitor. O que acontecia antes é que todos que morriam, certo? Que estavam... O povo de Deus, os judeus que tinham morrido, que estavam esperando a promessa do Messias, a vinda do Messias, eles ficavam num local chamado Seio de Abraão. Quando Jesus morre, certo? Ele inaugura um outro local chamado Paraíso. Entende? E essas pessoas são transferidas para esse novo local. Mas pode continuar. Até aqui, dentro do que Juscelio perguntou, a Patrícia colocou aqui, ó. Isso é a visão das testemunhas de Jeová. Exatamente. Amados, olha só, o que acontece? Precisamos compreender que, conforme a palavra de Deus nos garante, a terra está entesourada para destruição. Céus e terra passarão, e haverá o grande julgamento do Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, essa história bonita, né? É uma história linda, é igual ao Espiritismo. Na teoria é um negócio bacana pra caramba. Só que não é isso que vai acontecer, não. Tá? O camarada, a terra ela não será restaurada, não será purificada. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. A terra vai passar por uma devastação terrível durante a grande tribulação. É verdade. Amém? E, como diz as escrituras, né? Esse mundo aqui vai ser enrolado num pergaminho, haverão novos céus e nova terra. Só que é um assunto lá na frente, José. Que a gente lá na frente, a gente vai falar disso, mas realmente essa visão é uma heresia, entendeu? De uma seita herética, que são os testemunhas de Jeová. É verdade. Foi o que falou a nossa evangelista aí. Quem está falando, Berg? Pastor. Diz aí, Berg. Berg. Veja só. Poxa, toda vez eu esqueço. Deixa eu me lembrar. Não faça igual a mim, não. Mais esquecido. É sério, tô tão esquecido. Faça isso, você nem imagina. Já basta eu. Deixa eu... Daqui a pouco eu digo. Tá bom. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Aquele que nos ama, certo?
Não importa o que aconteça, nunca devemos duvidar do amor de Deus que é derramado sobre nós em Cristo, em Cristo. Amor provado na cruz. Então, amados, a gente não pode jamais duvidar desse amor, certo? Nós passamos por dificuldades, passamos por adversidades, enfrentamos problemas. Às vezes parece que é como uma avalanche, vem, né, tudo de uma vez, são vários ao mesmo tempo, simultaneamente. A gente não tem, às vezes, nem condições de respirar, mas não significa que Deus deixou de nos amar, tá? Não significa que ele deixou de nos amar de forma alguma. Ele continua nos amando, ele continua nos ajudando, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Então, nós temos que compreender isso aqui. Vou ler a. Eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei. Pronto. É o seguinte: o pastor Vitor falou que nem Jesus sabia o dia da vinda dele, não é isso? Não é isso? É. Exatamente. Mas porque ele não sabia, porque ele se esvaziou da glória e veio como servo, certo? Certo. Mas quando ele recebeu o corpo glorificado, ele já era Deus. Sim. Não, mas ele nunca deixou então, de ser aí Deus. ele já sabia. Ele não já sabe a vinda dele? Ô Berg, olha só. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus, ele, ao mesmo tempo, era 100% homem e 100% Deus. Não, tá? Isso é. Tá bom? Mas por que ele não sabia a vinda dele? O que acontece é o seguinte, tem Ele só meu pai sabe. Exatamente. Tem coisas que são somente do conhecimento de Deus. Ponto. Não tem mas ele não... Eu não tenho como... Ele não é 100% Deus? Olha só, eu não tenho como criar para você uma teoria teológica acerca de algo que não nos foi revelado. E aí é que está. Eu não posso criar Entendi. uma teoria de algo que não é bíblico. É porque senão eu estou cometendo uma heresia, porque a palavra de Deus ela se limita a dizer que somente quem sabe o dia da vinda do filho é o Pai. Ponto. Eu entendi o que Berg quis dizer, viu, Não, Berg? eu também entendi. Porque o que algumas pessoas afirmam é o seguinte, que Jesus, quando estava aqui, ele não tinha esse conhecimento. Uma vez que ele ressuscitou, está à destra do Pai, hoje ele tem esse conhecimento. Só que nós não podemos afirmar isso porque não está escrito. Então, a gente não tem como dizer que isso é realmente o que aconteceu ou que isso é verdade, porque não está escrito. A gente não tem como afirmar isso. O que eu posso dizer para você, Berg, e para todos os irmãos, é o seguinte. Eu falei que nós iríamos quebrar alguns paradigmas, certo? Então, eu vou colocar para você a seguinte situação. Deus é eterno, assim como Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o nosso Deus triuno, tá? Um dos atributos de Deus é ser eterno, ou seja, ele não se prende ao calendário. Amém? Ao Cronos. Né? Quando Jesus nos traz o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, esse Apocalipse já aconteceu. Verdade. Ele já está revelando aquilo que será da forma que será. Mas como é que ele está revelando? Porque já aconteceu no tempo de Deus. Para ele, Jesus já voltou, a gente já foi arrebatado. Jesus já voltou. Já teve um milênio, já estamos na eternidade.
Ele nossa vive na geração, eternidade, né, Aquino? Ele vive na eternidade. exatamente, ele vive na eternidade, ele não se prende a eras. Então, o que eu posso dizer para você, afirmar, segundo as Escrituras, da eternidade de Deus, tá? É que isso, já que foi revelado, é porque já aconteceu. Aí Patrícia colocou aqui, ó, Então, tudo já está então no consumado. caso, então quando está lá em Mateus, que diz o seguinte, que ainda neste século não, nesta geração, quando ele diz assim, nesta geração, quer dizer que já aconteceu, como ele tivesse vindo, já tivesse tido a vinda de Cristo já, como tivesse já tudo confirmado, é isso que você quer dizer? Olha só, para você entender esta geração, no que diz respeito àquela geração de judeus e gregos que estavam presentes, gregos e romanos que estavam presentes naquele local e que viram a Jesus Cristo, para aquela geração o fim já chegou, porque todos já morreram. E segundo a palavra de Deus, morreu, segue-se o juízo. Então, quem tinha que descansar no Senhor já descansou e continua descansando até os dias de hoje. E quem não recebeu a Jesus como o Messias já está no Hades sofrendo. Quando a nossa geração chegar ao fim dela, a nossa condição vai ser a mesma. Entendi. Porque morreu, segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. A Patrícia Então, colocou, viu, Vitor? Patrícia Aí, colocou aqui, ó. aí o povo começa a dizer justamente que Jesus que não vai vir porque já veio. Algumas pessoas usam isso para dizer que já veio. Eu já vi gente dizer isso. Eu digo, mas misericórdia. o nosso argumento tem que ser justamente o contrário. Olha, meu irmão. Não, eu sei. Nosso argumento é o contrário. Para quem morreu, o juízo já chegou. Exatamente. É como eu sempre soube disso. Que Jesus Pra quem voltou para essas o juízo pessoas. já chegou. Porque Berg, se morreu sem Cristo, está no inferno, esse é o termo. Está no inferno, no Hades, sofrendo como o jovem rico estava sofrendo, e a descrição foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele estava lá em tormentos, sentia a sede, mas ali não era o local da segunda morte. Tá? uhum. Tá certo. Berg, esse teu É a mesma lenço. coisa eu dizer assim, ó, eu morrer hoje, Jesus voltou para mim. Não voltou para você, mas voltou para mim. Exato. É isso aí. Berg, exatamente isso. ô, É Berg, esse pensamento que eu tenho. esse teu Jesus lenço, pode voltar para mim primeiro do que para lenço aí você. tá muito bonito, viu? Muito charmoso Tá esse teu bacana. lenço. Tá chique. Tá. Isso não é lenço, não. É a máscara, o tempo da máscara. Mas tá parecendo lenço, meu irmão. Mas, amados, vocês entenderam? Essa questão que o Berg levantou é uma questão maravilhosa, porque a gente precisa quebrar esse paradigma, sabe? Ah, não, porque como é que isso acontece? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que não é? Querido, já aconteceu, porque já foi revelado. Olha aí, Vitor, a evangelista Patrícia colocou aqui. Tudo já está consumado. Está feito. Exatamente. Jesus Cristo falou essa frase na cruz. Amém. Naquele momento, o que aconteceu ali? O véu se rasga de alto a baixo. Se a gente voltar lá para o versículo 1, qual é a explicação do versículo 1? Que o véu foi retirado. Foi revelado. Quando Jesus expira na cruz, Deus nos é revelado. Amém. E neste momento, Deus está revelando
aquilo que ele separou para o dia da sua ira, o dia do seu juízo. Então, o juízo de Deus para a humanidade já aconteceu. Agora Deus faz, olha que maravilhoso que é isso. Deus nos faz uma advertência tremenda. Lá no último capítulo de Apocalipse, que eu vou ler para você. Mário, você me perdoa, mas eu vou dar só essa ilustração aqui, que é para a gente poder seguir em frente. Tranquilo. Amados, Pastor, você vai revelar tudo agora, vai dar o último. não, vou revelar, Quem não, vai fazer isso mais? eu só vou aguçar. Esse lencinho Olha, aí hoje tá, é? Esse lenço. Eu só vou aguçar a curiosidade de vocês. Versículos 18 em diante do capítulo, 22. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Ui. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que Pastor, será que no 21? essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amados, olha só. Pastor, será que hoje em dia tu me acrescenta alguma coisa? Mas, rapaz, Hoje em dia tu me acrescenta, passa a borracha, bota o seu entendimento. Hoje É verdade. Hoje o é Senhor já aquilo, se meu irmão. perde, né? Quem tem Infelizmente, ouvidos, é verdade. ouve o Espírito diz à igreja. Cuidado. Ó, vê só. Se já foi tudo revelado, então Jesus já está sabendo o dia. Né? Porque já foi tudo revelado, não é isso? Sim. Como Deus, né? Não. Amados, olha. A gente só não o que eu pode falei dizer pra assim, vocês. né? Que está na palavra. Não está, né? É o Mas que eu sim, falei já para tudo vocês. aconteceu. Isso aí está subentendido, tá? Isso está subentendido na palavra. Mas, literalmente, o que eu posso dizer para vocês é que o Senhor Jesus Cristo disse que nem ele sabia o dia, somente o Pai. Eu não posso afirmar nada diferente disso, porque não está escrito. Mas subentende-se que. Amém? Entendeu, Ione? Essa a cruz foi revelada antes de Jesus nascer ou antes da sua morte, bem antes dele nascer. Foi. Cerca de 800 anos antes, Isaías profetiza como seria a morte de Jesus Cristo. Lá no capítulo... Me ajuda aí, Mário. Servo sofredor, Isaías, capítulo 53, se não me falha a memória. Eu acho que é aqui, né? Isaías 53, vamos lá. Começa assim o texto, irmã. Quem deu crédito, Isaías 53, a partir do 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões
e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor o fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca. Isso é a descrição do ministério, paixão e morte de Jesus Cristo na cruz. 800 anos antes. Amém, pastor. É que, às vezes, eu já escutei pregações que dizem que a cruz foi revelada a Jesus naquele momento que ele foi orar com os discípulos. E ali o grau de estresse dele foi tão grande, né, diante do que foi revelado, que ele suou sangue. Aí por isso eu coloquei essa pergunta justamente referente ao que fala em Isaías, porque em Isaías já revelava, em Isaías já estava escrito toda a profecia, e aí vem se cumprir depois quando Jesus vem. Então, para tirar essa dúvida de que a cruz foi revelada para ele naquele momento que antecedia a sua morte, ou ele já veio já sabendo que ele passaria por morte de cruz. Até porque no momento da oração dele, ele pede ao Pai que, se possível, passe dele o cálice, que eu creio que seria a cruz, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. Olha só, deixa eu colocar aqui uma situação. O que acontece é o seguinte: Jesus Cristo, ele é o cumprimento fiel de toda a escritura que falava acerca dele desde o Gênesis, desde a Gênesis, no caso, né? Jesus Cristo, ele é obediente até a morte, e morte de cruz. No Getsêmani, naquele jardim, onde Jesus transpira sangue, nós precisamos compreender o sofrimento de Cristo. Você imagina Jesus Cristo, a partir daquele momento, antes mesmo da sua agonia e crucificação, Jesus Cristo já estava atraindo para si todos os pecados da humanidade, desde Adão até a vinda dele como rei durante o seu milênio. Não é pouca coisa. É o pecado de todas as pessoas, de toda a humanidade. Jesus Cristo, em momento algum, ele se nega a obedecer a Deus. Em momento algum. Então, essa descrição do servo sofredor, lá no capítulo 53 de Isaías, ela é uma descrição fiel de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como conhecedor das Escrituras, porque ele é a própria Escritura, ele é a palavra de Deus, é o Verbo que encarnou, ele tinha o conhecimento real e total de tudo que estava previsto acontecer com ele. Verdade. Aqui, só para dar uma observação aqui. O que o Vitor falou, Patrícia, é realmente o que nós cremos. O Senhor Jesus, ele sabia tudo o que ele ia passar. E quando ele está ali no jardim do Getsêmani, e ele pede para o Pai passar o cálice, né? Como você falou, passa de mim esse cálice. Não era a cruz que ele estava preocupado, nem com medo dela, não. O problema é que, quando Jesus se fez maldição por nós, porque maldito aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que era pendurado no madeiro, quando ele atraiu sobre ele todos os nossos pecados, iniquidades, transgressões, naquele momento, o Pai não pôde contemplá-lo. É um momento que ele perde a comunhão e ele nunca teve distante do Pai sem
sem ter comunhão com o Pai, intimidade com o Pai, em nenhum momento a não ser aquele. Porque Deus, ele a gente sabe que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então Deus não contempla o pecado. No momento que Jesus atrai sobre ele todo o pecado de toda a humanidade, como o Vitor falou, de todos os tempos, até o milênio, né? Até antes do milênio lá. Então, naquele momento, o Pai não pôde ter comunhão com ele. Naquele momento é que Jesus estava com medo. Era aquele momento que ele estava dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, eu não vou suportar. Pai, eu nunca estive distante de ti. Eu nunca estive sem estar em comunhão contigo. Eu nunca perdi essa comunhão. Mas por causa do pecado eu vou perder. Era esse o cálice que ele estava dizendo que ele, se possível, fosse passado. Mas a vontade do Pai prevaleceria de qualquer forma. E é ali, quando ele está na cruz, que acontece isso, que ele entra em desespero e que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque era exatamente naquele momento que ele estava traindo todos os nossos pecados sobre o corpo dele. O Pai não podia contemplá-lo naquele exato momento. E esse exato momento, amados, para que nós tenhamos uma ideia, ele durou 3 horas. Foi da hora sexta até a hora nona. Fez escuridão. Para ele é uma eternidade, né, Aquino? Troço assim, abissal, absurdo. Então, a gente precisa compreender o tamanho do sacrifício vicário. O tamanho do amor de Deus. Não é só o de Cristo, é o de Deus. Né? E pegar o que ele tinha de mais precioso, seu filho amado, e dar a nós, como holocausto. O único holocausto, o único sacrifício. Vamos, sua mãe. O único sacrifício que foi aceitável a Deus. O único. E já aproveitando aí, Vitor, do gancho, quando fala aqui, se vocês acompanharem na apostila, no capítulo 5, né? Ainda, pelo seu sangue, Cristo nos amou ao ponto de morrer por nós, pagando o preço de nossos pecados. Aproveitando o que o pastor Vitor estava falando agora, o que é que acontecia no Velho Testamento? No Velho Testamento, quando alguém pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Só que o homem pecava de novo e era necessário que outro sacrifício fosse feito, e assim sucessivamente. Só que Jesus veio a ser o sacrifício perfeito, aceitável e agradável a Deus, porque só há remissão de pecados através de sangue, certo? Só há remissão de pecados através do sangue. E quando o Senhor Jesus derrama o sangue dele na cruz, ele está pagando o preço total das nossas dívidas. Ele está nos comprando para o Pai. Essa é a verdade. Então, quando a expressão pelo seu sangue, Cristo nos amou ao ponto de morrer, de entregar a vida dele, de derramar o seu sangue, pagando o preço pelos nossos pecados. Aí entra aquilo que Berg falou. Quando eu entendo... Oi. O Ministério acabou de receber uma doação de cesta básica. Glória a Deus. Nossos irmãos Nelson e Vângela. Eu vou orar e já retorno para a aula. Você continua. Tá ok. Então, Berg, já aquilo que você estava falando, quando eu creio em Jesus hoje, esse fato que ocorreu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele se faz real na minha vida naquele instante. É como se Jesus tivesse morrido naquele momento na cruz. Lilian está fazendo, Yasmin está fazendo uma pergunta aqui, vamos ver. Quando Jesus fala
Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse sentido que Jesus fala pode ser colocado do sofrimento da cruz. Yasmin, quando o Senhor Jesus fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo que venceu o sistema que governa o mundo. Porque lá em 2 Coríntios 4:4 está escrito: o Deus deste século. Quem é o Deus deste século que está se referindo? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, o sistema que é governado por Satanás ainda, Jesus venceu na cruz. E porque ele venceu, nós também podemos vencer esse sistema. Não é o mundo físico, o mundo criação de Deus. Não, é o sistema. É o sistema que Satanás governa. Não sei se respondi sua pergunta, Yasmin. Me dá um sinal aí. Para mim, respondeu. Alguém tem alguma dúvida? Pergunta aí, gente. Amém? Amém. Glória a Deus, Yasmin participou. Olha aí o João, o filho do Vitor. Vamos lá, Patrícia, evangelista. Ele não se corrompeu com o sistema, exatamente. Os prazeres do mundo, antes ele venceu todas as coisas. Exatamente, excelente colocação, Patrícia. Ele não se corrompeu com o sistema, com o pecado, com os prazeres da carne. Ele não cedeu às tentações. Ele venceu tudo. E porque ele venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Continuando aqui, ó. Ele nos libertou. Por que ele nos libertou? Porque nós éramos escravos. Nós somos escravos. Aquilo que nos aprisiona é o pecado. A partir do momento que nós estamos aprisionados pelo pecado, nós somos escravos. O velho homem, a velha natureza, como diz o pastor Adelson, né? A natureza caída, o que ela quer é pecar. O velho homem não tem como dizer não ao pecado. O velho homem não tem como não pecar. Ele peca, a natureza dele é pecaminosa e ele vai pecar. Agora, quando nós temos uma experiência de novo nascimento, quando nós nos arrependemos e nascemos de novo, nós somos libertos dessa escravidão do pecado. Ou seja, não é que você não vá pecar. O pecado, como eu falei, é um acidente de percurso. Mas nós estamos livres da escravidão do pecado. Em Cristo, eu posso dizer não ao pecado. Em Cristo, eu posso resistir ao pecado. Amém? Então, ele nos libertou, porque nós éramos escravos de Satanás por causa dos pecados. Condenados estávamos por nossos delitos. Nós estávamos condenados. Condenados a quê? A morte eterna, a separação eterna de Deus. Condenados ao inferno. Mas através do que Jesus realizou na cruz, através do seu sangue, do seu corpo, da sua morte, da sua ressurreição, nós fomos libertos do poder que Satanás tinha sobre nós, que era exatamente o poder do pecado. Alguém tem alguma dúvida aí nesse quesito? Antes da gente partir para o versículo 6, está acabando, né? Eu vou deixar o verso 6 para a semana que vem. Eu quero tirar dúvidas agora. Vamos lá, dúvidas? Patrícia, tu não falou nada. Adelson não falou nada. Me ajuda aí. O pastor Vitor recebeu uma doação para o projeto Atos 2, lá de Campo Grande, né? Lá de... Campo Grande.
do Mato Grosso do Sul, perdão. E ele está orando, agradecendo lá por essa doação. Pode falar, Ione. Amém. Quem esqueceu, assim, cada vez que a gente lê a palavra, né, a gente vai descobrindo mais coisas, né? Eu já li tanto isso, né? E agora, né, a gente sempre vai, é de fé em fé, né? Amém. De glória em glória. É verdade. Amém? Amém. Alguma colocação, Adelso? Messias, alguma dúvida? Afrânio, Berg, Patrícia já colocou aqui que não tem nenhuma dúvida. Yasmin, essa é a hora, gente, de tirar dúvida. Porque semana que vem a gente já vai para o verso 6 do capítulo 1. Para vocês verem, né, que não dá para a gente prever um tempo para o estudo do Apocalipse, porque uma coisa puxa a outra, vai lá no velho e, enfim, não tem como. Eu vou falar com o pastor Vitor para a gente fazer de uma forma um pouco diferenciada, ele dá uma aula e eu dou outra. Eu acho que fica melhor dessa forma. E aí, se um dos dois tiver que fazer alguma observação em relação à aula que o outro está dando, a gente vai e faz a observação. Acho que fica melhor assim, dessa forma. O que é que vocês acham? Amém, meu pastor. Amém, pastor Adelso? Olha aí. Desculpa aí, porque eu sou meio enrolado na internet aqui. Da escola dominical já é um pouco diferente. Eu estava procurando, estava o microfone aqui, é um processo. Pronto, Sou mas pode lentinho mesmo. falar, mas pode falar agora. O que a gente fica lindo, nós seres humanos somos cheios de dúvidas. Que coisa que é figurativo tal. Então é bom toda vez que a gente conversa para tirar alguma coisa, você vê que há uma afirmação nossa, dos irmãos, quando tem em algo, né? Verdade. E que a gente sempre esteja buscando algo, porque é algo que a gente vai defender como convicção. Apenas temos que abrir mão. Tem a ver com o tema, sim. Quando Deus fala em Romanos 12, renovar sua mente pelo entendimento, sacrificando. Então, muitas vezes, há muita coisa que vai ser tirada de nós, arrancada. É E verdade. tem que ter uma disposição para a plenitude do Evangelho. Amém. Para a gente saber com clareza, até para a gente mesmo, porque a gente multiplica como um papagaio, mas Deus quer que a gente aprenda como filho dele, não é por nada, para a gente saber. Tem coisa verdade. que não é para o ser humano ter medo, tem coisa que é para o mundo ter medo. A vinda de Cristo mesmo é para o mundo ter medo, não é para a gente. Verdade. Para a gente é gozo, é glória, na Santa Ceia a gente celebra, a gente diz, Maranata, a gente grita, a gente espera, expressa, porque esse mundo não é nosso. É verdade. Então, somos peregrinos e forasteiros. Então, todo entendimento que abre a nossa mente, ele é muito bom. É verdade. Agora, é bom quando questiona, porque ninguém também, você vai errar, eu vou errar. Então, nós, como seres humanos, vamos falhar em alguma coisa. É verdade. Mas a palavra, ela é plena, ela em si própria, ela mesmo se interpreta. É verdade. Tem coisa, vamos dizer, é um medo normal, e eu concordo, eu não me lembro quem foi que falou, Cristo já sabe a vinda dele, temos que sim. Com certeza. Aquela palavra, mas a gente tem até o receio de falar, né, para não pecar. É um zelo pela palavra, o que zelo. algumas pessoas não têm, né? É verdade. Que a gente tem. A gente não gosta de expressar. É verdade. Mas que como Deus, ele já sabe sim, porque aqui que a gente falou até na igreja, né? Deus não se divide. Eles são um só. Ele então, é um que um sabe, outro sabe. Com certeza. Não tem isso, não existe essa matemática. A gente sabe a plenitude mesmo, isso que Cristo... Eu mesmo já falei com os irmãos, eu mesmo da forma mais simples, é que eu dizia aos irmãos, quando Cristo se alimentava, eu dizia, pronto, mesmo sendo no corpo glorificado, ele tem um poder, mesmo se não fosse, ele tem um poder, ele não está limitado a nós humanos. É verdade. Ele está limitado a ele mesmo.
Então, tem coisas que é um limite na nossa mente humana. E é essa fragilidade que nós temos, da dependência de buscar mais conhecimento para nós, desse Deus tão poderoso, né? Amém. Bem, amados, esse aí é o meu pastor, viu? Para que vocês saibam aí, viu aí o adendo dele? Esse é o meu pastor, Parabéns, pastor, parabéns, parabéns, pastora parabéns, Delson. Obrigado. parabéns, parabéns, gostei demais. Amados, vamos encerrar nossa aula. Só aquilo, reforçando, né, confirmando o que o pastor Adelso falou. Não há divisão na Trindade. O que um sabe, o outro sabe. Aquilo que Berg estava falando. Então, o Senhor Jesus sabe hoje, acreditamos que ele sabe quando ele vai vir. Ele sabe quando virá. Entendeu? Agora, o que nós que estamos ministrando a palavra, nós não temos o embasamento literal na Escritura para afirmar isso. Então, a gente fica com aquele receio. Como é que eu vou afirmar algo que não está escrito? Contudo, como o próprio pastor Adelso complementou aqui, falou, é evidente que hoje ele sabe. Ele sabe quando vai vir. Ele sabe qual será o momento. E pode ser a qualquer momento, né? Pode ser a qualquer momento. Pode ser agora. Daqui a um Pastor segundo. Cândido, Oi. a gente vê também como foi revelado aqui, porque Deus ele é soberano. E por ser soberano, ele tem o controle de todas as coisas e revela aquilo que ele quer, né? Verdade. Então, como Jesus, que é um com ele, né? Pai, Filho e Espírito Santo, eles são só, com certeza sabem. A gente vê isso também quando tem coisas que Deus revelou a Paulo, mas não autorizou Paulo a revelar, Verdade. a falar, né? Não a Verdade. revelar, a falar. Já como foi dito aqui também, que o que ele revelou para João, ele deu uma ordem, foi como se desse uma ordem, que ele mandou que escrevesse. Verdade. Para que nós ficássemos sabendo da revelação que João teve. Verdade. Então, tudo é uma questão de ele quer que a igreja se prepare, né, para que ninguém venha ter um encontro com Jesus, não por medo, mas pelo amor mesmo que tem por ele, a ponto de sacrificar sua própria vida, em questão de renúncias, por amor a ele, por crer na verdade dele, né? Porque se ele for... tanto que mas ele diz que ele virá como um ladrão. Verdade. E não tem dia, não tem hora. Que se a gente soubesse, né, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, tomaria suas providências. Verdade. Mas como não sabe, então ele vai ficar vigilante. Mas ele nos deixa esse alerta para que nós sejamos vigilantes, andemos na palavra, busquemos a santidade, como ele diz, quem for santo, santifique-se mais, quem for sujo, suje-se mais, e a gente está vivendo esse tempo. É verdade. A gente já está vivendo esse tempo, que o Senhor já viu esse tempo, né? Que a gente sabe que já está tudo pronto. Já. Mas a questão é essa, não é que ele não saiba, ele diz porque não foi autorizado ele a falar, né? Mas que já foi revelado para ele, sim, com certeza. Com certeza. O que você falou, para a gente encerrar, tá bom? Por causa do horário. Licença, só uma coisinha que o pastor falou. Diga, lenço bonito. Diga, lenço charmoso. Só falta o polo. Ô, pastor. Diga. O que a Patrícia falou, que ele sabia, mas ele não podia revelar. Mas ele não é homem para mentir. Então, eu acredito que ele não sabia. Quando ele estava aqui na Terra, realmente ele não sabia. Mas ele não mente, Berg. Ele não Justamente, mente. por isso ele não sabia. Mas hoje ele sabe porque ele foi glorificado e voltou com... voltou a pegar toda a glória dele de volta, né? Então, hoje ele sabe, depois que ele foi glorificado, entendeu, Patrícia?
Porque se eu disser que ele sabia e ele disse que não sabia, ele estaria mentindo. Aí tem uma resposta, Berg. Ele pode ter dito assim, certo? Como homem, eu não sei. Certo? É isso que eu estou dizendo. Como É isso que eu eu não estou dizendo. sei. O homem ele não sabe. Como Deus, eu sei, mas ele não completou a frase. É. Amém? Amém. Agora, o que Patrícia falou é verdade. O Apocalipse, para nós, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ter medo com pandemia. Tem agora aí a varíola do macaco. Outras vão surgir. Terremoto, enchente, guerra, fome, governo que poderá assumir, perseguição aos cristãos. A gente não tem que temer, porque tudo isso aí vai ser o cumprimento das Escrituras, da profecia, do Apocalipse, das coisas que irão acontecer. E a gente tem que ter a certeza de que Deus está conosco. Nós já estamos sabendo que, por conta do que está acontecendo, está mais próximo à vinda dele, e a gente não tem que temer nada disso. Agora, o mundo tem que temer, porque vai pegar feio, né? E ainda que ele tivesse dito, né, revelado para nós, quem sabe daria crédito, né? Porque ele veio, andou com os discípulos andaram com ele, presenciaram. Quando ele morreu, ele tinha falado que ia ressuscitar o terceiro dia, estava todo mundo triste. É verdade.